Desde o nascimento de uma ideia até a construção de um legado robusto, as empresas familiares carregam em suas fundações a força e a paixão dos sonhos dos seus criadores. Há uma beleza singular em ver a família unida por um objetivo comum, lutando lado a lado para que a visão do fundador continue prosperando e se adaptando conforme o mundo muda. Mais que negócios, construímos memórias, fortalecemos laços e honramos o nosso legado. Assim é a missão da nossa convidada de hoje. De caixa de rede de farmácias fundada pelo seu pai, a presidente do Conselho de Administração. Ela comandou a profissionalização do legado de sua família. Ela liderou um IPO bem-sucedido. Ela emprega mais de 24 mil pessoas com a vocação de incluir mulheres e grupos minorizados no mercado de trabalho. Ela é a presidente do Conselho de Administração da rede de farmácias Pague Menos, a segunda maior rede de farmácias do Brasil. Que honra receber essa grande empresária do varejo farmacêutico, Patriciana Rodrigues. Que emoção! Adorei essa abertura, Renata. Obrigada. Realmente é uma emoção muito grande a gente dar continuidade ao legado de quem veio por trás da gente, né? Sim. É uma responsabilidade. Eu estava ansiosa para te receber por vários motivos. Assim, eu te admiro muito. Eu admiro demais a sua figura, a sua representatividade para nós mulheres, né? A sua figura como empresária, o seu coração, a cultura da tua empresa, enfim. E uma coisa que eu carrego assim comigo, porque eu também estou no meu lugar de fala aqui, falando de empresas familiares, e foi uma dor para mim, eu queria saber como foi para você. Os sucessores, eles precisam se encaixar no sonho do fundador. Como que você se encontrou dessa menina que foi ali a caixa de uma das farmácias de vocês, até você se encontrar e falar, não, é isso aqui que eu quero, o meu sonho se encaixa? Deixa eu te dizer, eu tenho um privilégio de ter descoberto o meu propósito muito cedo. Eu não me lembro disso, mas meus pais diziam que quando eu era muito pequenininha, 6, 7 anos, eu dizia que queria ser presidente do Brasil. Ai, que massa, eu adoro. E eles diziam, mas você quer ser presidente? Eu quero ser presidente. E aí eles questionavam, por que você quer ser presidente do Brasil? Não, pai, é porque tem aquelas pessoas que moram na rua, não tem casa. E na minha cabecinha infantil, o presidente do Brasil ia tomar de conta daquelas pessoas. Eu chegava para minha mãe, tem uma amiguinha minha que tá super triste, porque os pais se separaram. E ela tá se sentindo muito mal. Eu achava, na minha inocência, de que o presidente do Brasil resolvia também esses problemas. Então, eu queria ser presidente do Brasil para cuidar das pessoas. Uhum. Então, cedo eu descobri que o meu propósito de vida é cuidar. Então, quando o sonho do Deusimar, que é meu pai, fundador, era gerar acesso à saúde, ele tem total sinergia com o meu propósito de cuidar das pessoas. Então, foi muito fácil eu engravidar do sonho que não era meu, era dele. Que acaba que tinha muita ligação com o meu propósito. Então, foi meio que natural. Não só eu, mas os meus irmãos, porque nós somos em 4 irmãos, todos nós aderimos ao sonho do Deusimar. Ele tem essa capacidade de engravidar os outros, né? Ele é encantador. Ele é um empresário altamente disruptivo, visionário. E ele tem essa capacidade de olhar as pessoas e enxergar todo mundo. E mais do que isso, de passar para essas pessoas, e aí eu me incluo nelas, a certeza de que vai dar certo, né? Então, ele falava sobre o Brasil precisa ter um sistema de saúde com mais qualidade. Então, uma forma da gente gerar acesso é através dos medicamentos. Então, vamos criar uma rede grande, que negocie direto com a indústria para ter os melhores preços para gerar acesso para todos os brasileiros. E assim nasceu a Pague Menos, quase na mesma época que eu nasci. Porque a Pague Menos nasceu em 81, eu nasci em 75. Eu tinha 5 anos, 6 anos ali. Eu nasci em 76, então eu tinha 5 anos quando a Pague Menos nasceu. Antes dos 5, a gente não lembra de muita coisa. Então, tudo que eu lembro da minha vida, já existia Pague Menos. Então, a história da Pague Menos e a história da Patriciana, elas se entrelaçam em vários momentos. Você ia brincar lá na Pague Menos? Porque eu era apaixonada pelo controle de qualidade. Então, eu me achava cientista, eu ia pro laboratório. Já desde muito pequenininha, eu achava que eu estava contribuindo com o progresso do negócio. Nós íamos todos brincar, eu e meus irmãos. A gente passava
metade das férias brincando e metade das férias brincando de trabalhar. Sim. Então, cedo, todos nós transitávamos ali nos corredores, levava o documento de um departamento para outro documento, fazia a separação das caixinhas para ir para as lojas, no centro de distribuição. Ai, que gostoso. Lógico que depois tinha que ser refeito tudo, né? Para garantir que tudo acontecesse corretamente. Mas a gente já estava lá naquele ambiente, percebendo da onde é que vinha os recursos que permitia a gente viver o que a gente estava vivendo, né? Sim. Então, eu acho que foi uma sabedoria muito grande do Deusmar, do meu pai, em levar a gente para viver aquele ambiente. Porque de cedo a gente já foi se apaixonando. Sim. Se apaixonando por esse sonho, por esse propósito lindo, né? Que bacana. E foi ele que te direcionou para começar como caixa? Na verdade, o que é que ele colocou a gente para fazer? A gente ia fazer as funções mais básicas, né? Sim. Para poder, a partir dali, ir tendo propriedade para ir alcançando posições maiores. Então, dentro de uma farmácia, o caixa é quase que a porta de entrada. Aham. E aí, quando foi carteira assinada, porque antes a gente rodava todos os departamentos brincando, né? Como a Sim. gente falou, brincando de trabalhar. Com 19 anos, quando eu passei na faculdade, passei em engenharia civil, e eu disse, agora não é mais brincadeira, tem que trabalhar. Como você ainda não sabe fazer muita coisa, vai ter que ir pro caixa. Sim. E aí, eu fui pro caixa e ficava trabalhando lá no caixa, um expediente. E é um aprendizado, né? Porque como a gente lida com o cliente nos ensina muito. Muito. E eu vivi experiências super enriquecedoras como caixa de uma farmácia. Aham. Você já começou ali por esse contato com o que é o segredo de sucesso de vocês, que é tratar bem o cliente, dar esse acesso. A gente conversava bastante sobre isso um pouquinho antes agora. E eu fiquei pensando bastante aqui na nossa pauta. E uma coisa que eu pensei, que a gente tem várias semelhanças, agora você falou da engenharia, eu também sou engenheira, enfim. Mas eu fiquei pensando na figura do Deusmar. O meu pai tem uma figura muito semelhante também, nessa figura querida, admirada, respeitada, que conhece do mercado. Quer dizer, eles são admirados por vários motivos. E são joias raras. A gente sabe que é difícil equilibrar o conhecimento técnico e talento, enfim, com esse lado humano. Isso. É difícil a gente encontrar essa figura que tem esses dois lados muito aflorados, né? Como que foi para você se olhar ali como uma sucessora de uma figura tão poderosa, tão querida? É um desafio muito grande, né? Porque normalmente o ser humano já tem esse hábito de se comparar. E normalmente a comparação não é uma coisa que te eleva, ela te empobrece. Porque você tem que ser sempre a sua melhor versão e não melhor do que ninguém. Sim. Mas ao mesmo tempo que era um super desafio, quando eu olhava por Deusmar, toda aquela potência, por outro lado, ele estava ali do lado, né? Sim. Então ele era, ao mesmo tempo, desafiador, mas uma fonte de inspiração. Eu tinha um professor dentro de casa, todas as horas, todos os momentos. Então, só em olhar ele fazer as coisas já era uma forma de eu aprender como eu deveria me comportar. E dentro da família, né, como eu te falei, somos em 4 irmãos. A gente tem uma piadinha interna que o Deusmar é da época do super-herói. Ele sozinho tem todos os poderes para combater todos os maus, né? Nós já somos da era da Liga da Justiça. Nós temos que ter vários super-heróis que se unem contra o mal. Gostei. Então, eu, meus irmãos, os profissionais que a gente atraiu para somar o nosso time lá de gigantes, a gente juntos, a gente consegue ser um Deusmar. Ele sozinho dava conta de tudo. A gente não consegue dar conta de tudo sozinho. A gente precisa de essa rede de apoio para poder fazer a coisa acontecer, né? Gostei dessa analogia, vou já aderir. E ele sempre foi essa pessoa que te desenvolveu ou foi muito mais por observação? Por exemplo, meu pai é uma pessoa que eu aprendo observando. Desde a atitude mais simples de quando ele chega na empresa, como que ele vai cumprimentar as pessoas, como que ele vai reagir diante de um problema, etc. Até as situações mais complexas que a gente vive, enfim, no dia a dia. Né? Só a gente sabe as coisas que a gente vive e enfrenta. Mas ele não é tanto de, sei lá, ser aquele que senta do lado, que direciona. Como que é o Deusmar? Assim? O aprendizado com ele é mais intuitivo mesmo, é pelo exemplo, né? Ele vai fazendo e a gente vai copiando. Nas primeiras vezes, a gente copia sem nem entender em que resultado a gente vai alcançar a partir daquela cópia. E depois a gente vai ganhando um pouco mais de segurança. É muito mais pela cópia. Mas o Deusmar, dentro da jornada dele, ele foi professor de economia durante um tempo. Então, de alguma forma, ele sempre também, além de ter um momento de intuição e de exemplo, ele sempre teve um momento de sentar e contar os porquês. Então, só para você ter ideia de como ele ensinou mesmo. Para ele, sempre foi muito forte e
ninguém vai negar que se comunicar muito bem e falar é um diferencial para qualquer pessoa, em especial para um líder. Sim. Então, ele sempre trabalhou muito, mas ele fazia questão de todos os jantar, né, da família, ser todo mundo junto com todos os filhos. E na hora do jantar, ele treinava a nossa comunicação. Então, ele dizia assim, agora está na hora da gente treinar a parte da fala. Aí, Patriciana, durante 3 minutos você vai falar sobre vôlei. Eu fazia vôlei, né, escola? Então, eu tinha que ficar 3 minutos falando sobre as minhas amigas do vôlei, sobre o professor, sobre técnica, se fosse o caso, sobre o campeonato que eu participava. Lá, outro dia, ele chegava. Agora, Patriciana, 5 minutos para você falar sobre a importância de ter bons amigos. E aí, eu tinha que ficar 5 minutos falando sobre a importância que baita de ter... estímulo. E ele fazia isso comigo e com cada um dos meus irmãos, né? Então, era uma forma dele, didaticamente, ensinar que a gente precisa sustentar uma fala. Se eu tenho uma ideia, se eu acredito num ponto de vista, ou se eu sei descrever um acontecimento que aconteceu, eu preciso transformar isso em palavras. Então, era uma forma técnica que ele nos ensinava. Então, era parte pelos exemplos e algumas vezes através de dinâmicas que ele usava de acordo com a idade de cada um de nós, que a gente podia alcançar essa parte aí de sentar e falar. E uma outra coisa que ele fez e que eu acho que é extremamente importante, desde muito cedo, ele investiu na nossa formação como herdeiros, utilizando a palavra herdeiro de forma positiva. Você é um herdeiro se você não atrapalhar os negócios e se você contribuir pelos aqueles negócios. Então, ele contratou um professor que era aqui da USP de São Paulo, que ia uma vez por mês lá no Ceará, né, onde ficava a nossa sede, onde eu nasci, a minha família toda lá. Esse professor ia para falar sobre diversos temas. Tarefas do tipo, faça a leitura das matérias de jornais ao longo do mês, alguma matéria que lhe gerar interesse, você vai descrever um pouco mais, estudar e se aprofundar sobre aquela matéria. Então, quando ele vinha no outro mês, a gente tinha que entregar esse material. Ou então, eu deixo como vocês a atividade de vocês entrevistarem um empresário de nome aqui no Ceará. E lá eu quero que vocês tirem deles o propósito da empresa, a missão, quais são os valores. E nós, ainda com 14, 16, 18 anos, eu e meus irmãos, a gente fazia essas tarefas. E essa foi uma visão do Deus e Mar de tentar preparar os filhos para já ir se desenvolvendo enquanto sócios, enquanto herdeiros, quem sabe, enquanto executivos. Sim. E foi tão assertivo que todos os 4 foram grandes executivos dentro da empresa. Então, ele tinha esse olhar de fazer pelo exemplo, de tecnicamente ensinar e de pedir outros para vir nos formar. Sim. E quais foram os desafios do seu crescimento de galgando cargos? Porque de caixa, depois você passou por um IPO incrível, numa pandemia, num momento super desafiador e mais recentemente agora presidente do Conselho de Administração, quer dizer, passou ali por todos os níveis hierárquicos praticamente, né? Dentro da minha história, quando eu comecei a, de fato, contribuir para a Pague Menos, já era uma empresa grande. Então, a gente já estava presente em outros estados que não no Ceará, numa época onde as redes de farmácia, elas eram bem locais. Então, se você vê, ainda hoje, muitas grandes redes, elas estão presentes em poucos estados. Sim. A Pague Menos foi a primeira a desbravar as fronteiras do Brasil e está presente em todas as unidades da federação. Então, desde 2009, que a gente está presente em todas as unidades da federação. Então, quando eu comecei a contribuir, não era uma empresinha da família pequena. Então, ser filha de um dono de uma empresa que já tem uma certa representatividade é um desafio. Sim. Porque você tem a sensação de, você sabe, uma gotinha no oceano, o que eu for fazer? Será que você vai contribuir, se não vai? Mas eu digo que minha trajetória foi uma trajetória de muita sorte, porque a despeito da Pague Menos já ter essa pujança, esse tamanho, na época que eu comecei de fato a contribuir, eu entrei num departamento que era novos negócios. Então, quando você vai para o departamento de novos negócios, você vê o começo, o meio e o fim. Sim. Você tem a possibilidade de montar todo o business plan, ver a defesa de tese daquele negócio, a viabilidade financeira, treinar a equipe para aquele novo serviço, contratar a mão de obra para aquele serviço. Então, para mim, foi um aprendizado, porque era uma empresa grande, mas eu cuidava de núcleos menores e eu sentia que, se eu não fosse, as coisas não aconteceriam. Então, eu me sentia importante. Isso foi muito legal. Então, só para ter ideia de que tipo de serviços a gente implementou naquela época. Hoje já não faz mais tanto sentido, mas na época a gente fez revelação
de fotografia em 1 hora na farmácia. A gente fez uma parceria com a Kodak e a gente montou mini labs da Kodak dentro das Pague Menos. A gente chegou a ter, no mercado do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, vários mini labs da Kodak revelando fotografias em uma hora. Outro negócio que a gente fez, a parte de pagamento de conta de água, luz, telefone. Antes mesmo do Banco Central ter a figura do correspondente bancário, que permite hoje as lotéricas e vários estabelecimentos receberem boletos bancários, nós, lá na Pague Menos, através de uma parceria que a gente fez com a concessionária de água, de luz, né, e de telefone, a gente começou a receber boletos bancários. E aí gerava um fluxo de clientes muito grande para dentro da loja. Quando chegava a época dos vencimentos, 5, 10, 15 de cada mês, as agências bancárias ficavam lotadas para poder as pessoas ganharem tempo. Não, vou pagar na Pague Menos. E aí gerava fluxo para Pague Menos. Então, esses eram alguns dos negócios que a gente fazia lá e que eu percebi o meu valor dentro do negócio. E também os outros colaboradores começaram a perceber, olha, a Patriciana está contribuindo, ela fez esse serviço, fez esse outro, trouxe esse outro novo negócio. Eu fiz parte de uma parceria para montar o nosso cartão, o cartão Private Label, cartão Pague Menos. Hoje, todo varejista tem cartão de crédito próprio, mas na época quase não existia. Então, a gente sentou com o pessoal do Fininvest, montou a parceria de ter o cartão. E todas essas coisas foi dando crédito. E aí, o nosso diretor de marketing foi convidado para vir para São Paulo para participar da Abrafarma, que é a Associação Brasileira das Redes de Farmácias, como um presidente executivo. E a cadeira de diretor de marketing ficou vazia. Eu ainda não tinha a robustez para ser uma diretora de marketing. Mas, dados feitos, eles disseram, Patriciana, esse próprio diretor, né? Ele disse, olha, eu tô saindo da Pague Menos, vou lá para a Abrafarma, mas pelo que você tem entregado, você não aceita o desafio de ser gerente de marketing e a partir daí eu faço a sua mentoria e quem sabe um dia você virar diretora de marketing da Pague Menos. E aí o Deusimar também topou, as outras pessoas lá, os diretores da época, né, compraram a ideia e eu fui para a cadeira de gerente de marketing. Comecei a desenvolver várias campanhas publicitárias dentro do marketing. A proximidade com a área comercial é muito importante, porque o varejo ela faz muitas ações cooperadas, né? E eu comecei a navegar dentro da área comercial, até que me convidaram para ir para a área comercial. Aí eu fiquei como diretora de marketing durante um tempo e diretora de compras. Foi uma época que eu aprendi muito, porque lidar com a indústria farmacêutica, negociar com a indústria farmacêutica, grandes volumes, garantir as melhores condições para os nossos clientes, é um desafio grande, né? Então, todos os detalhes de logística, do mix de produtos, o sortimento, toda a parte de gerenciamento, a precificação. Então, comecei a me envolver em todas essas áreas. E aí, fui criando crédito para ser, em um dado momento, em 2016, eu me lembro bem, porque foi um marco para mim. Dentro desse processo de um dia fazer o IPO, a gente resolveu dar um primeiro passo. O primeiro passo foi se fundir através de uma parceria com um fundo privado, que é a General Atlantic. A General Atlantic comprou 17% da Pague Menos, para depois a gente abrir o capital. E na época que a General Atlantic foi comprar um pedaço da Pague Menos, eles ainda não conheciam os executivos. O Deusimar foi lá, na época, como presidente, contou toda a história da Pague Menos, toda a defesa da tese, né, da Pague Menos, e a General Atlantic, poxa, legal, vou entrar, tô dentro. Quando eles foram lá conhecer a estrutura da empresa, que eles disseram, quem é a sua diretora de marketing? A minha filha, a Patriciana. Quem é a sua diretora de compras? A minha filha, a Patriciana. Quem é o seu diretor de expansão? O Carlos, meu filho. Quem é o seu diretor financeiro? O Mário, meu filho. Ele, nossa, o Deusimar é brilhante, ok. Mas os filhos estarem todos lá, né? Meio estranho. Aí ele resolveu, disse, olha, eu só vou entrar enquanto fundo se eu fizer um assessment com todos os executivos familiares para saber se eles estão lá porque são filhos do dono ou se eles estão lá porque, de fato, eles entregam nessas cadeiras. E, para mim, foi um reconhecimento, porque, na época, eu era diretora de compras e de marketing, alcei para vice-presidente. Porque eles disseram, olha, ela tem capacidade, vamos colocar. Se a gente vai lançar as ações no IPO, vamos colocar logo ela como vice-presidente. O Mário, que era o nosso diretor financeiro e meu irmão, eles disseram, o Mário já está com estrutura para ser o CEO. Então, Deusimar, você não vai acumular as duas funções, de presidente executivo e presidente do conselho. Você fica no conselho, o Mário fica como presidente, a Patriciana fica como vice, e aí a gente já foi montando toda a estrutura de governança para o IPO. E aí, em 2020,
mais ou menos uns 100 dias antes da gente fazer o nosso tão sonhado IPO, o meu pai, meus irmãos e a General Atlantic chegaram para mim e disseram: Patriciana, nós queremos fazer um convite. Hoje você está como vice-presidente da empresa, mas para o IPO, nós gostaríamos que você fosse a presidente do conselho. Gente, assim, foi um orgulho muito grande, né? Uma mulher, filha do dono, nordestina, Sim. jovem. São muitos tabus que a gente precisou quebrar. E esse convite era um reconhecimento de que eles confiavam que eu tinha essa capacidade. E aí, eu aceitei. E aí, todo o processo do IPO, o Mário liderou como presidente executivo, eu como presidente do conselho, e a gente tendo o melhor mentor de todos, que era o Deusimar, que ainda com muita energia resolveu completar a sucessão e aí saiu da jogada, né? Então, ele nem estava mais como conselho, nem como executivo, mas estava como presidente do conselho dos sócios, né? Presidente do conselho da família. Então, foi uma jornada que a gente ia fazendo e ganhando os créditos, fazendo e ganhando os créditos. Foi uma jornada gostosa. O que não quer dizer que não tenha passado por desafios, né? Com certeza, imagino. Muitos, né? Teve uma vez, é um fato pitoresco, né? Quando eu estava sentada na cadeira de diretora de compras, logo no começo, quando eu assumi a diretoria de compras, que o mercado ainda não me conhecia, uma multinacional, não foi a Apsen, a Apsen nunca faria um negócio desse, mas uma multinacional foi lá nos visitar para fazer um fechamento de volume, de final de ano e tudo. E aí a gente sentou na mesa, 2 diretores, mais o gerente nacional, eu estava lá, e eles, fiquei, como é bonito Fortaleza, eu, lindo, essa praia é maravilhosa, eu, maravilhosa, nunca chove aqui, eu, nunca... E eles não entravam na negociação, e eu sem entender por que eles não entravam na negociação, né? Até que um deles, inquieto, foi disso: a gente está esperando o chefe chegar. Porque eles me vendo na cadeira, olha, eu preciso contar para vocês que a chefe aqui sou eu, né? Então, eles ficaram super sem jeito, porque ainda existia esse preconceito. Uma mulher não ia estar na posição de ser diretora de compras na época da maior rede de farmácia, uma das maiores redes de farmácia. Então, tem esse preconceito que a gente ainda sofria, né? Depois, os frutos, eles ficam maiores do que a gente mesmo, e aí a gente não precisa mais ficar se provando, né? Aí a figura vai ficando conhecida, né? Hoje todo mundo sabe quem é você. Mas esse início eu também vivi umas situações bem parecidas, assim, às vezes até do que não é dito, né? Daquele olhar, daquele julgamento inicial. Mas é por isso que eu falo que é tão bom ter figuras assim, para que a gente possa ser exemplo. Ter a certeza de que é capaz, né? Exato. E se inspirar, olhar e dizer assim: olha, se ela chegou lá, eu também posso chegar, né? Porque às vezes a gente tem a sensação de que não dá para chegar porque não vê ninguém igual. Exato. Exato, é um desafio nosso, a gente precisa de mais representatividade. É uma responsabilidade também, né? É uma baita responsabilidade. Isso, E da onde vocês bebem essa fonte, especialmente você, pelo que você trouxe, da inovação? Dessa inquietude de buscar coisas que ainda não são feitas, de desafiar, de repente, um meio de pagamento que ainda não era trivial, ou a questão da foto que você trouxe, que é uma coisa disruptiva. Onde que você vai buscar essas inquietações? A empresa, ela é muito fruto dos valores do fundador. O Deusimar tem como característica muito grande essa vontade de pensar fora da caixa, de ser disruptivo, de ser desbravador. Então, a inovação, ela está dentro do nosso DNA. Mas a gente precisa, lógico, pescar no mercado. Então, a gente sempre foi muito atento aos outros mercados. Quais eram as melhores práticas dos outros mercados. Então, missões empresariais, feiras, conhecer outros mercados, outros modelos. No nosso segmento de varejo, não especificamente o varejo de farma, mas o varejo de uma forma geral, a gente tem a NRF, que é uma feira multinacional, né, que tem representatividade de vários países, acontece todos os anos em janeiro em Nova York. E a gente está sempre lá para poder capturar o que vem de novo, né? Quais são as novas tendências, o que tem de tecnologia que pode agregar ao nosso negócio, gerar mais produtividade, otimizar tempo. Então, é um canto onde a gente pega alguns insights importantes. As missões empresariais, então, conhecer em outros mercados o que está sendo feito de disruptivo. Não que a gente vá lá para olhar e copiar, mas lá geram insights. E a partir daqueles insights, a gente tropicaliza para a realidade do nosso negócio, para a realidade do Brasil. Sim. Porque nem tudo dá para ser copia e cola, né? Então, a gente tem que ter essa inteligência corporativa. O que é que cabe aqui dentro da Pague Menos? Ou o que cabe dentro da regulamentação atual do nosso país? Que são modelos diferentes. Então, sempre observar os outros negócios, observar os outros mercados, é um caminho
caminho da gente ter insights, né? E buscar novos negócios. Aham. O que você teve, assim, Você comentou sobre um professor lá atrás, que seu pai trouxe, enfim. Quais foram os instrumentos que você utilizou para sua formação, para sua capacitação, para o seu crescimento, mentores? O que você acha relevante compartilhar? Assim, eu sou engenheira civil, né? Aham. Eu, na época, escolhi a engenharia civil entendendo que, como ela é um curso que demanda muito a parte de raciocínio rápido, raciocínio lógico, ia me dar uma base legal para a tomada de grandes decisões. Sim. Então, eu sempre fiz a engenharia, nunca no objetivo de ser uma engenheira e atuar na área de engenharia, muito mais pelas ferramentas que ela iria entregar. Não, é fantástico, né? Eu sempre falo, isso é uma coisa que eu não me arrependo, foi de ter feito engenharia. Também não, de forma alguma. Quando eu fui para o desafio de ir para o marketing, era uma outra linguagem, um outro modus operandi. Então, aí o que eu fiz? Fui atrás da capacitação técnica. Eu entendo que o aprender no dia a dia, o sentir, o conhecer o consumidor é extremamente valioso. Mas se você soma isso ao conhecimento técnico, aí você fica ainda mais poderosa. Então, eu fiz especialização em marketing, fiz MBA em marketing, fui atrás dos ferramentais. Agora mesmo, antes de eu assumir como presidente do conselho, já entendendo que a PagMenos ia passar por esse movimento de abertura de capital, ia ter o IPO e dentro da nossa estrutura, ia ter que ter um conselho cada vez mais atuante, eu fiz a formação do IBGC de conselheira, né? Então, sempre eu fui atrás de aprender conversando com as pessoas, com quem sabe mais do que a gente, me unindo a pessoas que possam agregar diferente de mim, né? Porque mais patricianas vai ser o mesmo do mesmo, né? Então, é legal ter ao seu lado pessoas diferentes e buscando a capacitação técnica. E essas imersões, essas viagens, essas missões, tudo isso colabora muito, colabora mesmo. Uma dica legal que eu acho, quando eu fiz o curso de conselheira do IBGC, para mim deu um estalo tão importante que eu vi como é precioso você ter a possibilidade de ter um conselho. Pessoas que são expert em alguma área, que na hora que você tiver um problema daquela área, você perguntar como foi que você solucionou na sua época, né? Sim. Que eu resolvi fazer, Renata, o meu conselho. A Patriciana tem um conselho da Patriciana. Ah, que bárbaro. Eu tenho, por exemplo, um padre, que é meu conselheiro. Então, na hora que são questões da parte espiritual, eu vou lá e digo, Padre Eugênio, me ajuda nisso e naquilo outro, né? O próprio Sérgio, que é expert, Sérgio Mena Barreto, no segmento de varejo, farma. Eu acho que ele, dentro do Brasil, é a maior sumidade no que diz respeito ao segmento farma, né? Então, ele, para mim, é um conselheiro para na hora que eu preciso entender um pouco mais, aprofundar, eu tenho algumas questões sobre o nosso segmento, eu vou lá, Sérgio, como é que você resolveria esse problema, né? Então, ele é um conselheiro. Meu filho de 16 anos, ele também é do meu conselho. Porque a gente tem uma certa dificuldade, por mais que nós sejamos ainda jovens, a gente tem uma certa dificuldade de entender a cabeça dessa geração com Z. certeza. Né? Então, eles Tem que beber dessa fonte, né? Isso, Senão... então o Patrick, o meu filho, é para me deixar não envelhecer, garantir que eu esteja up to date no que pensa a geração Z. Então, tem coisas que eu acho que ia super bombar na linguagem deles, né? Que ele diz, mãe, nada a ver, nada a ver. Isso aí é cringer, né? Que ele diz que já é fora de moda. Então, ele é um conselheiro meu. Então, eu acho legal essa ideia de que você tem a possibilidade de ter pessoas que possam lhe ajudar nas decisões difíceis, né? Sim, nossa, ajuda muito, é muito bom. Eu sempre gostei também de ter pessoas boas ao meu lado e a gente encontra no caminho também algumas pessoas que meio que adotam a gente. Não acontece isso? Tem, Você encontra uma sim. pessoa que você vê que aquela pessoa realmente tem um senso de contribuição diferente. É porque elas entendem que a gente está tão engajada no nosso propósito que ela quer contribuir, né? Isso. Assim, existe uma crença de que quando você tem um propósito que está alinhado, o céu e a terra, o universo todo conspira a favor, essas pessoas fazem parte do universo que conspira a favor e vai lá e contribui de forma lícita mesmo, né? Sem interesse. Eu creio muito. São pessoas que estão ali para nos ajudar a cumprir o nosso propósito, né? Que você vê que às vezes vem uma coisa assim que cai no seu colo, assim, que você fala, meu Deus, isso é de Deus mesmo, porque não tem outra resposta, né? Isso, E como que foi passar pelo IPO e todo esse momento de pandemia? Foi o maior desafio da sua carreira? Foi um grande desafio, sem sombra de dúvida. Eu acho que foi um cenário inimaginável, né? Para todo mundo foi disruptivo, sem referência. Então, não tinha a quem a gente recorrer
para entender como é que seriam os próximos passos. Então, era acontecendo, você aprendendo. E para a gente que estava na linha de frente, porque quem atuava na saúde, né? Então, estava ali no combate, na linha de frente. Para a gente foi um desafio muito grande. Então, o nosso primeiro foco e cuidado foram com os nossos colaboradores, porque alguns estabelecimentos puderam fechar as portas e garantir que as pessoas estivessem em casas e cuidadas. No nosso caso, para garantir que a gente não tivesse desabastecimento de medicamento num momento tão importante como esse, as nossas lojas precisavam estar abertas. Então, a gente precisava passar muita segurança para os nossos colaboradores de que a gente ia ter os processos que garantissem o bem-estar deles, né? Então, o nosso primeiro foco foi com os nossos colaboradores e o segundo foco foi em cooperação. A indústria precisou estar de muitas mãos dadas com o varejo para a gente fazer juntos, né? E aí, a Apsen, Pague Menos, todo mundo junto para garantir que os produtos chegassem lá, na casa do consumidor e não tivesse, além da pandemia, que já era por si só um caos, a angústia de falta de produtos, né? Exato. Então, foi um momento onde a gente percebeu muito valor na cooperação. Eu acho que foi um grande aprendizado. E a gente estava... Em março começou a pandemia, em setembro a gente fez o IPO. Então, para a gente foi como se fosse um coroamento. Sim. No nosso sistema de saúde aqui no Brasil, eu não consigo imaginar como nós iríamos passar por a pandemia se não existissem as farmácias. Porque foi nas farmácias que a gente fez a testagem. Exato. As pessoas fizeram teste para saber se estavam ou não com Covid na farmácia. Se você dependesse só dos postos de saúde, dependessem só dos hospitais, ia ser um caos, né? Então, ainda bem que a população brasileira pôde contar com as farmácias nesse sentido. E nós já estávamos trabalhando fortemente num conceito onde a farmácia ela se transformaria num hub de saúde. Então, a pandemia também foi uma prova de que a gente pode sim ser um agente importante no ecossistema de saúde. Então, como a gente foi muito valioso nesse momento, provou-se que as farmácias elas são resilientes e elas são necessárias para que o brasileiro tenha acesso à saúde. E aí veio o IPO. Então, o mercado também entendeu que quanto mais empoderadas estivessem as farmácias, e no caso a Pague Menos, a gente poderia transformar a saúde do Brasil. Porque hoje, mais de 70% da população brasileira é dependente única do SUS. E assim, em nenhum momento dando descrédito para o SUS, porque é um sistema altamente eficiente. Mas ele tem uma pressão muito grande, porque nós estamos falando de uma população extremamente numerosa, que é a população brasileira, e 70% dela é dependente única do SUS. Então, todo mundo recorre ao SUS. Como é que a gente tira um pouco dessa pressão? Se eu puder utilizar algum outro agente que, nos casos de baixa complexidade, possa atuar. E aí vem o papel da farmácia. Então, como nós já estávamos preparados na época, já tínhamos consultórios, a pandemia aconteceu, a gente se provou, o mercado entendeu. Esse é um modelo que a gente acredita, vamos apostar nesse modelo. E aí aconteceu o IPO, para uma concretização de um sonho nosso. Lógico que o desejo do Deusimar como fundador, na época, era vir para Bovespa, aqui em São Paulo, bater aquela sirene, aquela campainha, tocar confetes. Mas na época, se a gente for lembrar, setembro de 2020, estava tudo fechado. Estava bem ainda. E aí, o que a gente fez, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. E a gente conseguiu transformar as nossas épocas, né? Mais de 1.000 lojas em uma bolsa de valores e todo mundo tocou a sirene junta. Então, em vez de irmos 30 executivos para esse momento, todos os mais de 20 mil colaboradores da época, hoje já são quase 25, 26... todos eles tocaram a sirene junto com a gente, né? Então, só de me lembrar, eu já me emociono, porque foi muito bonito a gente ter dado esse passo num momento tão importante como foi a época lá do dia 2 de setembro de 2020. Ai, que emoção. Lindo. Bem emocionante. Lindo. E quais são os desafios de manter a cultura da empresa com esse crescimento tão pungente? Eu fico pensando que nós na Apsen temos pouco mais de 2.000 colaboradores. Quando eu penso, meu Deus, 25, 26... Que a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é empregar pessoas. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Assim, eu sonho com 2.000, 5.000, 10.000. Falando, a gente vai chegar lá, né? Mas a cultura é um desafio. Nós que temos essa essência familiar, essa presença das figuras importantes. Como que vocês têm zelado por isso? E o que vocês estão enxergando de oportunidade para daqui para frente? Vocês vão continuar crescendo e essa essência precisa ser mantida. Esse é um dos meus principais papéis
como presidente do conselho, né? Ser guardiã dos valores da família e da cultura da empresa. A gente entende verdadeiramente que cuidar desses 25 mil colaboradores é o nosso maior feito, é o nosso maior legado. A gente sabe da nossa importância até na movimentação da arquitetura social. Hoje, dentro da PagMenos, nós temos inúmeros casos, eu acredito que na Apsen também deve ter, de colaboradores que, através do primeiro emprego lá na PagMenos, ele foi ganhando posições dentro da nossa empresa e permitindo que os seus filhos, que os seus netos tivessem a oportunidade. Às vezes, ele é o primeiro a conseguir ter uma graduação. Então, a gente tem hoje mais ou menos 60% dos nossos farmacêuticos que eles são farmacêuticos que ganharam uma bolsa da PagMenos. Eles eram balconistas, resolveram se formar como farmacêuticos, pediram uma bolsa a PagMenos, a gente chegou junto e hoje eles são farmacêuticos. Então, até a formação deles, eles são gratos pelo apoio que a PagMenos deu. Então, esse cuidado, esse senso de família, pra gente é muito importante. Por mais que a gente cresça, por mais que a gente profissionalize, o profissionalizar não é antagônico a ser família. Então, nós podemos ser uma empresa familiar e profissional. Sim. E é isso que a gente tem lutado. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Então, como presidente do conselho, garantindo que a gente sempre esteja atento e seguindo rumo às nossas estratégias, o cuidar das pessoas é meu papel fundamental. E não tem como eu cuidar se eu perder os valores da família. Sim. Não tem como eu cuidar se eu não tiver focada na cultura que trouxe a gente até aqui, né? A gente pode até potencializar a cultura, mas tem coisas que são inegociáveis. Sim. E esse é o meu papel, de garantir que o que é inegociável não seja tocado. Sim. E o que vocês têm de programas específicos de inclusão, de diversidade? A gente tem vários programas super interessantes, Renata. Primeiro, assim, uma coisa que eu acho muito legal é que, como a PagMenos, ela tem uma configuração de capilaridade nacional, então são 25, 26 mil colaboradores que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Então, a gente está presente em todas as unidades da federação. A gente tem um pouquinho de cada Brasil, porque o Brasil é gigante. São vários Brasis dentro do nosso Brasil, né? Perfeito. Então, a gente tem pessoas brancas, pretas, tem povos originários como clientes. Então, eu tenho também essas mesmas pessoas como colaboradores. A gente atende todas as faixas etárias. Atende mulher, atende homem, tudo. Então, é importante que dentro do nosso quadro de colaboradores tenha essa representatividade. Então, a diversidade dentro da PagMenos aconteceu de forma muito natural. É uma coisa que, naturalmente, se eu tô lá no norte, inevitavelmente eu vou ter um gerente que vem de origem dos povos originários, né? Os indígenas. É natural. E foi acontecendo. Mas a gente sabe que a gente está inserido dentro de um país com muito preconceito. Seja preconceito do machismo, seja do racismo. Então, a gente precisava criar alguns mecanismos para nos blindarmos desses vieses que, às vezes, a gente faz sem nem perceber. Sim. Eu tenho uma crença pessoal que, até um tempo atrás, as pessoas elas eram preconceituosas por crença. Elas acreditavam, em algum momento, que talvez o preto fosse de menor valor do que o branco. Ou a mulher fosse de menor valor do que o homem. Eu não acredito que hoje, que ninguém é preconceituoso por crença. Eu acho que as pessoas hoje são preconceituosas por ignorância. Não sabem. Elas repetem comportamentos e nem sabem que aquilo ali é preconceito. Nem percebem. Nem percebem. Então, o nosso grande esforço é de conscientização. Então, boa parte dos nossos programas é para tentar tirar esses vieses inconscientes e fazer ações afirmativas. Então, por exemplo, um programa que eu me envolvo pessoalmente, que eu acho muito legal, é o Gigantes por Elas. Então, eu tenho hoje, a maioria dos meus colaboradores são mulheres. Ok. A grande maioria dos meus gerentes de loja são mulheres. A grande maioria dos farmacêuticos são mulheres. Mas se eu subir na hierarquia, ainda não é maioria diretores e vice-presidentes. Então, qual é que é esse programa Gigantes por Elas? Já são colaboradores que estão na PagMenos, que elas já são gerentes executivas ou que elas são diretoras. E elas querem alçar para um layer maior. Então, a gerente executiva quer virar diretora, a diretora quer virar VP. Então, a gente faz um processo de
coach e de mentoria com elas. E a mentoria é feita por mim. Então, tem o grupo lá, a gente teve a última turma agora, foram 7 gerentes e diretoras que eu acompanhei durante 6 meses para ir colocando para elas os grandes desafios, quais são os atributos que elas precisam focar e desenvolverem para assumir essa próxima posição. É uma oportunidade que a gente gera, né? Então, é uma ação afirmativa onde eu me envolvo, pego parte do meu tempo para estar lá com ela, com essas mulheres poderosas, para que elas possam, de fato, ter a coragem, a ousadia de seguir em frente e assumir mais uma posição dentro da própria Pague Menos. Esse é um dos programas, né? A gente tem os grupos de afinidades. Então, dentro de alguns grupos que são minorizados na nossa sociedade, a gente criou os grupos de afinidade, onde é um ambiente seguro que eles podem tratar sobre, olha, eu tô sentindo que tô sofrendo algum tipo de preconceito por isso ou aquilo outro. Ou, nesse processo de decisão que aconteceu recentemente, eu achei que vocês não levaram em consideração tal coisa e tal coisa. Então, eles têm a segurança de, naquele ambiente, eles poderem expor as dores deles, né? Então, esses grupos minorizados se encontram para trazer e passar para a gente um feedback para a gente ir evoluindo. Feedback é um presente, então ter a possibilidade deles virem e dizer, olha, onde é que eu acho que vocês podem melhorar? Vocês, enquanto corporação, a gente ouve e tenta incorporar e colocar em prática. A gente tem alguns compromissos. A nossa agenda ESG, ela é alinhada com a nossa estratégia, tem alguns compromissos públicos e eles têm marcos temporal. Então, em 2023, eu tive algumas metas a cumprir de participação de pessoas pretas, de mulheres em posições de liderança. Em 2025 é um novo marco, em 2030. Então, a gente trabalha para que a gente vá garantindo que a gente tenha a representatividade de todos os públicos. Sim, isso é fundamental. Nossa, é importante ter esse exemplo que você é. E, de novo, assim, eu fico muito feliz que você está aqui hoje, porque a gente realmente se espelha bastante em vocês, assim, das coisas que a gente quer fazer, das coisas que a gente tem feito. E você falando aqui, eu fico emocionada de vislumbrar tudo que a gente ainda pode fazer em relação à inclusão, porque é o que você falou. Por mais que vocês já tinham essa representatividade no Brasil, a gente tem toda essa falta de percepção. Eu tenho trabalhado bastante a questão do machismo, por exemplo. E para mim é assim uma descoberta diária, conversar com pessoas que não percebiam coisas e que elas passam a perceber. A gente tem trabalhado muito essa questão da sobrecarga da mulher. Então, você tem um parceiro ou uma parceira e você tem a sua sobrecarga. E quando você tem um parceiro que não teve um background de ter um olhar para entender que sempre teve uma mulher que estava por trás de tudo. Então, você está sobrecarregado até quando ele te ajuda. E eu vejo que quando a gente traz a conversa sobre isso, as próprias mulheres e, obviamente, os homens, porque é o que você falou, eu acho que a gente está num momento em que as pessoas, elas não fazem, eu acredito, a grande maioria, né? Claro, tem pessoas ruins, mas a grande maioria não faz por maldade. É por ignorância. É ignorância. E é uma coisa que, se a gente não provoca a discussão... Elas se repetem e continuam naquele vício, né? Não muda. Não muda, porque assim, o mundo digitalizado do jeito que nós estamos... A velocidade que as coisas acontecem. Quando você vê, já é a próxima segunda-feira, já é a próxima meta. Vocês que trabalham com vendas ali, é a venda do dia, é a venda da semana, é do mês. Da hora. Passou da hora, passou. E as coisas vão se desdobrando e a gente não vai fazendo transformação social de fato. E isso que você faz, essa transformação que você falou, a gente transforma realmente a realidade das pessoas que estão ali conosco. E através do teu exemplo, é muito emocionante. Isso assim. É tão forte. Eu tô casada há 23 anos e namorei com o meu marido 7. Então, vou fazer 30 anos junto com o meu marido. E ele também é de uma empresa familiar e na linha de sucessão ele é o presidente da empresa. Foi fundada pelo pai dele, é ele mais 3 irmãos e ele é o presidente da empresa e já tem, acho que uns 12, 13 anos que ele é presidente. Então, quando a gente namorava, ainda namorando, quando estava mais ou menos com 5 anos de namoro, a gente teve que se sentar e colocar meio que os pingos nos is. Porque eu disse assim, que para mim ia ser importante. Eu tenho uma vocação de ser família, sou mãe de 4 filhos. Sim. Então, para mim, a maternidade é muito importante, o ser família é muito importante. Eu tinha essa vocação, mas eu também sabia que eu precisava contribuir para a história de sucesso da minha família. Eu não só queria, como eu tinha potencial para. Então, eu não ia abrir mão disso. E ele também, um homem super ativo profissionalmente dentro da história da família dele,
tudo indicava que ele ia ter uma posição importante. Então, a gente ainda adolescente, ainda estudando na universidade, a gente sentou e disse, olha, como é que isso vai dar certo? Porque se a mulher é muito ativa, talvez o homem tivesse que ficar um pouco mais em casa. Se o homem é muito ativo, talvez a mulher tivesse que ficar em pouco em casa. A gente vai ter que dividir tudo. Então, você vai ser profissionalmente ativo, eu também vou ser. Você vai ter que ter um papel importante dentro de casa, eu também vou ter. Então, a gente teve que dividir as coisas. E a gente fica se conversando, né, ao longo dessa trajetória, dizendo, olha, se eu consigo gerenciar 25, 26 mil colaboradores, ele atua num segmento totalmente diferente, que é equipamentos de máquinas pesadas, guindastes, grua, com mineração. Se tu consegue gerenciar essa movimentação de carga de guindaste, não é possível que a gente junto não consiga administrar uma casa, né? Então, dá pra gente fazer, basta a gente, os dois se unir, né? Sim. A gente se unir. E aí super funciona. Às vezes esse diálogo é necessário. Muito, a clareza, né? De expectativas, alinhamento. Acho que isso não acontece muito. A gente precisa contar para as pessoas que o mundo mudou, né? Eu participei de um letramento, porque a gente precisa aprender, né? Sim. Então, quando a gente fala que boa parte das pessoas são preconceituosas pela ignorância, para eu não ser ignorante, eu preciso aprender. E ainda hoje, eu, infelizmente, assumo que, eventualmente, posso incorrer no erro de ter um comportamento preconceituoso. Mas, nesse letramento, tinha um sociólogo que ele falou uma coisa que, para mim, foi tão didático. Ele foi e disse, olha, algum tempo atrás, estava tudo muito bem desenhado. Os homens, eles iam ao mercado e iriam atrás de recursos. Eles eram os provedores. As mulheres ficavam dentro de casa e elas eram as gestoras. Ela que resolvia os problemas domésticos, a parte da educação, a criação do filho. Estava tudo bem desenhadozinho. Aí veio a guerra. Os homens foram obrigados a irem para a linha de frente. E as mulheres ficaram ali. Elas perceberam que elas iam ter que se movimentar, porque senão não ia ter recurso. Aí elas começaram a prover e gerir. Enquanto isso, os homens na guerra. E as mulheres provendo e gerindo. Provendo e gerindo. Ele voltou da guerra. O homem voltou da guerra. E esqueceram de contar para eles que as mulheres já estavam fazendo as duas coisas. Então, ele precisava fazer as duas coisas também. E ele voltou e quer fazer só o prover. Ele tem que prover e ele tem que gerir. Porque se só as mulheres ficarem fazendo as duas coisas, vai ter a sobrecarga. Então, a gente precisa redesenhar esses papéis para poder não ficar pesado para ninguém, né? Aí é verdade. A gente precisa contar essa história. Nunca tinha escutado essa história. Faz todo sentido. Isso. Bem didático mesmo. Eu te acompanho nas redes sociais, aliás, eu adoro, né? Então, eu acompanho ali as suas jornadas, quando você viaja, o seu dia a dia, enfim. Como que você consegue dividir o seu tempo? Porque a gente olha de fora, a gente vê isso através das redes, que é uma pessoa super família, e já conhecendo o seu pai, conhecendo vocês de tantos anos, eu sempre soube que esse é um valor da família toda. Vocês todos são muito família, questão de filhos, de netos, né? E, ao mesmo tempo, todos vocês, os 4 irmãos, são executivos bem-sucedidos. Como que você equilibra isso? Eu acredito que como tá tudo alinhado no propósito, só quer cuidar das pessoas, porque, ó, na hora que eu tô na linha de frente, como executiva, ou agora como presidente do Conselho da Pague Menos, eu tô atuando no meu propósito, que é cuidar das pessoas. Sim. Levar mais saúde para todos os brasileiros. Na hora que eu tô no papel de mãe, eu tô cuidando dos meus filhos, ou no papel de avó, porque eu já sou avó, né? Sim. Então, eu tô cuidando do meu neto. Então, tá alinhado com o meu propósito. Na hora que eu tô participando, por exemplo, do Amare, que é um movimento que eu com meu marido, a gente cofundou com um conselheiro espiritual, o Padre Eugênio. Ele tem o objetivo de cuidar das famílias. É um movimento lindíssimo, onde a gente cuida do casal recém-casado. Porque a gente foi percebendo como que as pessoas desistem facilmente da relação, né? Do casamento. E o Projeto Família é um projeto tão precioso. Então, a gente resolveu... Isso é uma coisa que a gente foi perdendo, esse aconselhamento do casal, não é? Isso. E o Amare tem esse objetivo. Então, a gente acompanha o casal nos primeiros 7 anos de casamento, que diz que tem a crise dos 7 anos, né? Então, a gente acompanha o casal nos primeiros 7 anos. A gente hoje já assiste mais de 1.000 famílias. Uau. Aí o pessoal diz, como que dá tempo, Patriciana? Tá na Pague Menos, tá com 4 filhos, exato. tem um... Mas cuidar das famílias está alinhado com o meu propósito. Então, quando está tudo alinhado num só propósito, fica mais fácil você gerenciar, porque tudo se ajuda. Olha, tem coisas que eu dedico tempo para o Amare, que eu ganho tanto para a Pague Menos, que você não tem ideia. Por exemplo, para eu poder cuidar de 1.000 famílias, não dá para eu fazer sozinha. Então, eu preciso arregimentar voluntários para trabalhar comigo. Sim. Para regimentar esses voluntários, não vai ser em troca de salário, porque não é pago. Então, eles têm que comprar a ideia. Hoje, a geração Z também não vem para a minha empresa por conta do salário.
Sim. eu tenho que fazer eles comprarem a ideia. Então, eu aprendi no Amare como arregimentar talentos para eu poder fazer isso também na empresa. Então, o que é que eles valorizam lá? É participar do projeto, é fazer parte, né? É ter uma missão. Então, eu preciso também começar a utilizar essa mesma linguagem lá na Pague Menos. A própria gestão de recursos. O Amare é um movimento que ele é voluntariado, ele não tem recurso. Então, eu tenho que fazer uma grande convenção lá, ou um retiro com centavos, né? Onde todo centavo conta. Sim. No varejo, eu também tenho que ter cuidado, porque todo centavo conta. Então, tudo vai se somando forças. Eu aceitei, no final do ano passado, o convite para ser membro do Conselho Federal, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social Sustentável do Governo Federal. Tenho que ficar indo para Brasília com uma certa frequência. As pessoas, como é que você vai dar conta, Marcela? É mais uma coisa. Mas eu tô lá para ajudar as dores que eu tô sentindo aqui. Então, eu vou lá e vou dizer, olha, como é difícil empreender e ser mulher, como é difícil empreender no Nordeste, quais são as dores de tomar de conta da saúde. Então, as coisas todas estão conectadas. Quando você tem muitas frentes e elas não estão conectadas, é desafiador. Mas quando tudo se une no propósito de cuidar, que é o meu propósito, aí fica mais fácil, dá para equilibrar os pratinhos com mais facilidade. E também, sem sombra de dúvidas, a gente precisa ter a humildade de não ser, como eu falei logo no começo, a super-herói. É a Liga da Justiça. São várias pessoas juntas que vão conseguir entregar aquele projeto. Então, não é a Patriciana sozinha. Eu estou como presidente do conselho, mas eu tenho 9 conselheiros, né? Sim. A Pague Menos é essa pujança, mas ela tem um presidente executivo, tem os VPs, tem os diretores. No próprio Amare, né? O Movimento Católico. Eu estou como cofundadora, mas eu tenho voluntários incríveis, capacitadíssimos, né? Para estar nos ajudando. Então, ter essa humildade de ter pessoas que lhe ajudam. Eu mesmo, com os meus 4 filhos, se eu não tivesse a minha mãe, a minha sogra, um irmão para me ajudar, eu não ia dar conta, né? Sim. Então, assim, a gente tem que ter essa humildade de pedir ajuda. Não pode achar que dá conta de tudo sozinho, né? E como que você escolhe as pessoas que vão estar do teu lado para trabalhar contigo, os teus executivos, ou até, eventualmente, vão estar, mas aquelas pessoas que estão ali, o ombro a ombro mesmo, que sabe que você olha pro lado, que você pode contar. Eu gosto de ter pessoas que são ainda mais sabidas do que eu. Sim. Porque a gente vai evoluindo, vai Exato. aprendendo, né? Mas, sem sombra de dúvida, tem que ter valores parecidos. Eu valorizo muito a diversidade. Mas a diversidade em competência, em background, em repertório. Mas os valores precisam ser muito parecidos. Sim. Porque se tem pessoas com valores que são antagônicos ao meu, é muito tempo para poder a gente ensinar o que eu acredito e ainda assim ter quebra de braço, que eventualmente também não se aprende, né? Isso. Então, assim, uma coisa que faz sentido é ter pessoas que têm valores parecidos do que os nossos. Que elas podem até encontrar soluções diversas, mas os meios não justificarão os fins, né? Sempre vai estar dentro daquele minha balizadora, que são os meus valores, né? Como se fosse o guarda-reio. Por aqui vai todo mundo, mas não pode escapar, né? Tem que estar sempre dentro dessa trilha. Sim, sim. Então, a exatamente. ideia Os valores é essa. são os inegociáveis, não tem jeito, Isso, né? Agora que também não é fácil descobrir valores quando as pessoas estão chegando, né? Então a gente tem que ter esse Mas é uma coisa que às vezes a gente até incorre no erro de Sim. colocar pessoas próximas que não têm valores, mas a própria estrutura expurga. Vai expurgando. Expurga, A cultura né? forte é isso. A gente vai observando, não casa, depois de um tempo você já vai observando. E depois, no processo de ter 25 mil colaboradores, o seu olhar para pessoas vai ficando aprimorado, né? Exatamente. Então, assim, vai aprendendo um pouco mais com isso. Lógico, sempre tendo muito cuidado para não rotular, não caricaturar, não ficar com o hábito do julgamento. Sim. Mas tendo essa sensibilidade, né? Se dando o benefício de se surpreender, sim, exatamente. É importante. Então, o tempo todo a gente tem que estar desaprendendo, se despindo, né? É um exercício eterno de evoluir, aprender, desaprender, voltar a ter humildade, reconectar pontas. E eu vou te dizer, eu acho que nesse sentido aí, por exemplo, a engenharia é uma coisa que me ajudou muito, porque na engenharia você faz e desfaz muitas coisas, aprende a recalcular, vamos construir uma ponte desse jeito, e se for desse outro jeito, e se não tiver os pilares no meio, e se não tiver o suporte, como é que a gente pode fazer as inúmeras possibilidades de uma ponte, né? Então você vai aprendendo a desaprender e reconstruir, é um exercício legal, né?
Então, para mim também foi um aprendizado. Por exemplo, no meu caso, sendo mãe de 4 filhos, o que eu tenho aprendido com essas crianças é um absurdo. Porque são 4 filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas que pensam muito diferentes. E não quer dizer que um é melhor do que o outro, porque a diferença não é grau de hierarquia de melhor. É diferente, todo mundo é bom, né? Então, assim, você vai aprendendo a observar e perceber valor nas diferenças, né? Quais são os desafios e a oportunidade que você está enxergando no mercado da saúde nesse momento? Eu acho que o grande desafio que a gente tem é, primeiro, partindo do varejo, né? No nosso caso, nós somos varejistas de saúde. O varejo está tendo que se remodular, revolucionar, né? Sim. Não é adaptar, não, é uma revolução. Porque hoje, com o celularzinho na palma da mão, você não precisa mais ir numa loja física. Você tem tudo aqui. Então, você precisa... E, aliás, eu gostaria até de abrir um parêntese. Desculpa te interromper. Eu indo à Abrafarma, assistindo às apresentações de vocês todos os anos, para mim foi uma escola ver quantos anos vocês investiram nisso aqui, no Omnichannel. Eu ouvia falar do Omnichannel e eu falava, gente... Eles investem energia, tempo, dinheiro, uma parte enorme da apresentação deles está voltada para isso. Aí, quando chegava lá na parte de resultados, isso representa 3% do nosso faturamento. E eu pensava, bom, vamos ver como que vai estar ano que vem, né? E ano que vem, 5%. Eu falava, poxa vida, né? E vocês continuam com a mesma pujança de olhar para isso. E acho que isso foi também muito relevante, de entender que esse é o caminho. Hoje pode representar pouco, mas lá na frente vai representar muito. Hoje já representa quase 15%, 13% os canais não loja física. Mas a grande beleza é que, como eu falei, tendo o celular na palma da mão, o consumidor vai poder resolver tudo aqui. Então, ele não precisa mais ir na loja física, se assim ele quiser. Agora, o que eu preciso? Que ele queira ir na loja física. Então, quando eu digo a revolução do varejo, é porque o olho no olho, o experimentar, o ver o que tem de novidade, os serviços. Cada vez mais, o varejo tem que se transformar de um varejo transacional para um varejo relacional. E essa tem sido a grande revolução. E no varejo de saúde, indo agora para o nosso negócio... A gente tem uma dor muito grande. A população brasileira, mais de 60% da população brasileira é dependente única do SUS. Então, uma vez que ela é dependente única do SUS, ela precisa... a gente precisa tirar a pressão do SUS, dar a possibilidade de coisas de baixa complexidade serem resolvidas num local de conveniência, de recorrência, de proximidade. Qual é esse local? A farmácia. Então, a gente tem, desde 2015, investido no conceito de consultórios farmacêuticos. E eu acho que esse é o grande diferencial, onde numa farmácia você vai poder cuidar de muitas coisas. E as coisas de média e alta complexidade, você deixa para os hospitais, para as clínicas especializadas. E com a tecnologia, isso é maravilhoso. Por quê? Porque você vai conseguir colocar um médico na frente do consumidor, na frente do paciente. Olha que maravilha. A Pague Menos, a gente tem uma loja que fica em Manacapuru. É no meio da floresta amazônica, né? É lá entre o Rio Amazonas, Rio Negro, Rio e Solimões, né? É uma farmácia lá. O acesso à saúde dessa população é extremamente ineficiente. Mas o meu farmacêutico, com o celular na mão, ele consegue colocar, e através da tecnologia da telemedicina, qualquer médico na frente do paciente lá. Então, é uma forma de, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até a Maomé. E a gente consegue fazer com que os médicos estejam onde precisam estar. E como é que um consumidor... A distribuição do recurso fica muito mais inteligente. Né? Nós temos hoje uma farmácia para cada 2.000 habitantes. Nós temos um posto para cada 6, 7, 8 mil habitantes. Tem mais farmácia do que postos. Então, a farmácia pode ser um estabelecimento, pode ser um agente importante desse ecossistema de saúde. Eu acho que essa é o grande foco, é o nosso... O foco da Pague Menos está em garantir que as farmácias cada vez mais contribuam para que a gente possa oferecer para os brasileiros uma saúde de qualidade. Então, seja através de vacinas, seja através de testes. Hoje, com a gotinha de sangue, dá para você descobrir... Tem muita coisa, né? Muitas coisas. Dá para fazer um check-up com a gotinha de sangue. Fantástico. E aí, você ainda monitora a pressão, ainda vê como é que tá a diabetes, consegue fazer muitas coisas. Tem como fazer testes de... o PCA, a sífilis, né? Tem tanta coisa que você pode monitorar e acompanhar. E a gente sabe que o diagnóstico precoce salva vidas. E ainda,
capacita a possibilidade de ser menos oneroso aquele tratamento se você começa o tratamento cedo. Sim. Então, ter a farmácia como sendo um centro de triagem, vamos tentar fazer uma triagem para ver todos os diabéticos. Quantas pessoas são diabéticas e não sabem que são? Quando elas vão ter a consciência de que são, ela já está perdendo a visão. É um problema Ou então grave ela está que com um temos. problema sério nas pernas e pode ter que amputar algum membro, porque ela não se tocou que ela tinha diabetes. Tem algumas doenças que são silenciosas. Sim. Então, ter o farmacêutico, né, esse profissional de saúde, de mãos dadas com o médico, eu acho que é uma coisa que a gente precisa investir e apostar. E esse tem sido o nosso grande desafio. É essa mudança cultural, mudança de mindset de que a farmácia não só pode, como deve ser um agente importante no ecossistema de saúde. E diante de tudo isso, Patriciana, para a gente fechar aqui o nosso papo, o que você ainda quer fazer? E eu sei que vão ser muitas coisas, mas assim, o que é o teu legado que você fala, isso daqui, e entrando também um pouco nessa questão da espiritualidade, eu acho que esse conjunto que você representa aqui, em relação aí à tua carreira, à tua figura daqui para frente? Não tem um marco, assim, específico, mas tem o desejo de continuar firme no meu propósito, né? Quanto mais pessoas eu impactar através do cuidado, mais realizada eu vou estar. Hoje, como presidente do Conselho da Pague Menos, além de ser a grande guardiã da cultura e dos valores, garantir que a nossa estratégia esteja sempre alinhada com a nossa cultura e com os nossos valores, tem também um outro papel que é como a tradutora, a intérprete, né? Como que eu interpreto o desejo dos acionistas, dos nossos stakeholders, para que os executivos, de fato, percebam isso? Como que eu interpreto o desejo do Deusimar, que é o nosso fundador, né, e o principal acionista, para que o conselho, de fato, capture o que ele quer e o que ele não quer. Da mesma forma, como que eu posso cuidar e capture o desejo do marido e da mulher naquele casalzinho ali que eu estou cuidando durante 7 anos, para que eles perseverem na caminhada do matrimônio, né? Porque, às vezes, a gente fala a mesma língua, mas parece que são dialetos diferentes. Então, essa atenção em ouvir bem, em compreender e tentar traduzir, ser a tradutora, né? Esse tem sido um grande papel e eu acho que, através disso, eu vou conseguir permanecer no meu propósito de cuidar das pessoas e impactar mais pessoas, né? Então, o meu grande sonho é estar cada vez mais atuando, levando mais saúde para todos os brasileiros, porque através da saúde você pode tudo. Se você tiver com saúde, você consegue correr atrás de todos os seus sonhos, né? A saúde é um patrimônio, um bem extremamente valioso, né? Quando a gente passa por alguma doença, você consegue perceber o valor de ter saúde. Vulnerável, né? a gente quão vulnerável nós somos, né? Então, através da Pague Menos, essa vertente da saúde, através dos casais, a vertente da família e a continuar seguindo, né? Eu acho que com os valores bem alinhados, a gente não tem como errar muito. E ter a certeza de que eu tenho o meu conselho pessoal, para quando eu estiver desviando, ele dizer, opa, Patriciana, você está desviando, vem mais para cá, vai mais para lá. Ter pessoas, assim, inspiradoras como você por perto também, para poder nos ajudar a seguir. Você tem demonstrado um trabalho muito legal de empoderamento do feminino, das pessoas, né? Mostrar, assim, a gente está numa era de que a máquina está toda empoderada, né? É a inteligência artificial, são os computadores. Mas sempre vai haver a necessidade do olho no olho, a mão na mão, a conexão, a emoção. E eu acho que se a gente inspirar as pessoas a serem cada vez mais humanas, porque quanto melhor humanas elas forem, melhor líderes elas serão, melhor médicos elas serão, melhor profissionais elas serão. Então, esse é um grande legado que a gente pode deixar para todo mundo, né? E você vem fazendo isso muito bem. Amém. Amém. Eu desejo que a sua potência, a sua luz e tudo que você tem feito só cresça cada vez mais. Eu fico muito feliz que você está transcendendo o Ares, entrando em instância federal, entrando no conselhão e podendo ser uma voz para nós ali em outras instâncias. Quero te agradecer a presença. Eu sei que o seu tempo é valiosíssimo, que não é fácil você estar aqui. Obrigada. Foi incrível, foi uma aula aqui. Vou reassistir aqui várias vezes, anotar as coisas. Eu que agradeço a super oportunidade de poder contar um pouquinho, né? Da história da Pague Menos, um pouquinho da minha trajetória. Quando a gente faz aquilo que a gente faz com paixão, times apaixonados aí geram resultados incríveis, sem sombra de dúvida. É incrível como, quando você faz com coração,
não tem como sair um resultado que não seja o melhor. Sim. Né? Então, eu realmente sou muito apaixonada pelo que eu faço e eu acredito verdadeiramente que posso contribuir. Né? Sem falsa modéstia, lógico, sem soberba, mas num desejo genuíno de contribuir, de cuidar das pessoas. Você tem feito isso com maestria. Obrigada. Ah, obrigada.